Enchentes, incêndio, desertificação, furacões. Conforme o mundo aquece, aumenta a frequência dos eventos climáticos catastróficos e parece mesmo que toda semana os veículos de mídia nos apresentam um verdadeiro show dos horrores. Se pra gente que assiste é de cortar o coração e às vezes a gente realmente não consegue nem se informar a respeito direito por causa de tanta tristeza que dá, imagina só como se sentem as pessoas que vivem nesses lugares, que estão lá, vendo seus lares e suas comunidades serem engolidas por desastres. A palavra tristeza não parece dar conta para descrever esse sentimento. E esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Primeiramente, eu queria que vocês buscassem os materiais sobre racismo ambiental que eu vou deixar aqui para vocês como complemento dessa reflexão, ok? E vamos falar agora sobre a busca por um nome para esse sentimento que surge no contexto das catástrofes climáticas. Eu não posso deixar, de mandar meus beijinhos longos e prósperos. Se você não me conhece, eu sou Dimitra Vulcano e você está no canal Doutora Drag. E esse vídeo é parte da nossa série de colaborações com o Leia Marxistas. Doutora Drag! Para esquentar a cacholinha de vocês, a gente vai partir de um artigo chamado A Era da Mudança Climática Criou uma Nova Emoção, da jornalista Madeleine Ostrander. E a referência está abaixo aqui para vocês também. A Madeleine, ela se dedica a pesquisar como as pessoas que vivem em áreas afetadas pelo aquecimento global estão buscando reconstruir as suas vidas, as suas comunidades, seu senso de pertencimento. Inclusive, ela escreveu um livro inteiro só sobre esse assunto. Nesse artigo, ela nos conta a história de várias palavras que as pessoas criaram para tentar nomear o sofrimento da perda da conexão com o lugar onde se pertence. A gente não vai conseguir falar de todas aqui, então escolhemos algumas para vocês. Uma delas é a palavra nostalgia. A nostalgia, hoje em dia, é mais aquela coisa de sentir saudade do passado. Frequentemente, inclusive, associada a uma certa romantização de quem enxerga as coisas que já se foram como se elas fossem melhores do que de fato eram. Quem não tem um tio assim, por exemplo? Só que, quando essa palavra foi cunhada lá na Suíça, no século XVII, por um jovem estudante de medicina chamado Johannes Hofer, ela tinha um significado muito diferente. O Hofer vivia lá na Lácia do Sul, que havia sido muito impactada pela Guerra dos 30 anos, com uma porção enorme da população tendo sido exterminada. E a cidade dele, especificamente, recebia muitas pessoas que fugiam de perseguição religiosa. Além disso, muitos mercenários suíços que eram enviados em missões, ao se verem em lugares com os quais eles não tinham nenhuma familiaridade, acabavam sofrendo de um mal que as pessoas começaram a chamar de diferentes coisas, como, por exemplo, em francês, la maldade du pause. Eu não sei francês, brincadeira. Eu certamente devo estar errando a pronúncia, Vamos de tradução que é doença do país. Então, o Hofer, olhando em volta de si e compilando esses diversos casos de sofrimento que vinham do rompimento com o lar, propôs o termo nostalgia, composto de dois sons de origem grega, nostos, que se refere à terra, e algo que se refere ao luto. Só que, quando Hofer dizia nostalgia, ele queria dizer uma doença mesmo, com sintomas como febre, náusea, distúrbios de sono, fadiga, problemas respiratórios, palpitação, o que parece bastante com alguns sintomas de outros diagnósticos de sofrimento psíquico que a gente vê por aí hoje. E se você acha que isso foi só uma invenção de um mediciner empolgado e que ninguém deu bola, é aí que você se engana. Existem relatos da doença nostalgia que vão até o século XIX, com citação de sintomas como alergias, hiperidrose, dificuldades auditivas, convulsões, podendo levar até ao óbito. Sim, as pessoas morriam de nostalgia. A última pessoa a ter óbito por nostalgia registrado foi um soldado francês que lutou na Primeira Guerra Mundial. Com o tempo, o termo foi mudando, lógico. Tem uma TED Talk chamada The History of Human Emotions, que aborda essa questão da nostalgia também. Nela, a historiadora Tiffany Smith discute um pouco essa mudança de significado do termo nostalgia, observando que ela se dá em menos de 100 anos, pois chegamos no século XX, já entendendo a nostalgia como algo bem diferente. A historiadora levanta a possibilidade de que isso esteja associado a uma menor alienação que as pessoas em deslocamento sentem de seus lares hoje em dia.
seja devido aos avanços em transporte, telecomunicações, seja devido à globalização, por exemplo, que tornou todos os lugares um pouco mais parecidos. O fato é que hoje a gente não sente mais o que aquela galera do século XIX, XVII sentia ao sair de casa. Bateu saudade da mãe, dos amigos, dos cachorros? Bora de videocall. Só que essa mudança de significado pode ter feito a gente perder uma parte importante da conversa. Eu vou colocar aqui para vocês na tela, nas palavras da Madeline, para vocês verem. Ela coloca o seguinte, que ao descartar a noção original de nostalgia, podemos ter subestimado o impacto que o lugar e o lar têm no corpo humano e em nossa capacidade de navegar em nossas vidas. Ter uma casa faz parte do bem-estar humano. Quando o lar é interrompido, pode nos deixar literalmente doentes. É uma espécie de trauma. E aqui a gente começa a entender a conexão dessa conversa toda com as mudanças climáticas, certo? Porque uma das consequências nefastas do aquecimento global é que muitas pessoas estão vendo seus lares desaparecerem diante de seus olhos. São comunidades inteiras sendo tragadas por água, fogo e desertificação do solo. Como chamar esse sentimento? Bom, a Madeline nos apresenta dois termos criados mais recentemente. O primeiro é proposto por um filósofo chamado Glenn Albrecht, natural de uma região da Austrália, que foi fortemente impactada pela mineração. Ao observar, ao longo de poucas décadas, a destruição daquela região pela qual ele tinha tanto amor, o Albrecht fala de um evento traumático, agudo, de destruição ambiental. Ele começa, então, a buscar uma linguagem para descrever aquela dor, aquele choque, essa sensação de desastre e perda iminente de quem tem seu lar ameaçado pelos desastres. Ele chega finalmente no termo solastalgia, partindo do latim, onde o radical solace compõe palavras como solácio, que significa conforto, e desolare, que significa deixar só. Ele une esse radical ao sufixo algia, que significa dor, formando solastalgia. E aí a solastalgia é diferente da nostalgia, porque ela comunica a perda do local de pertencimento por sujeitos que não foram embora desse local, mas viram ele desaparecer diante dos seus olhos, sem qualquer coisa que pudesse ser feita, inclusive. Outro termo foi proposto pela psiquiatra Mindy Fulinlove, que pesquisa comunidades deslocadas de seus territórios, especialmente comunidades negras afetadas por gentrificação, discriminação e desenvolvimento urbano. Ela nos fala de root shock, em tradução livre, choque na raiz, que seria o estresse traumático devido à destruição da totalidade ou de partes de um ecossistema emocional. A gente encontra um bom exemplo disso ao olharmos para o que está acontecendo em Maceió, por exemplo, com o caso da Braskem. Conforme a cidade afunda graças à mineração de salgema praticada pela Braskem, pessoas e comunidades são realocadas, mas a forma que isso está sendo feito nem sempre garante que essas pessoas reencontrem suas comunidades ao chegarem em seus novos destinos. De acordo com o mapa de conflitos da Fiocruz, os moradores dos bairros atingidos foram obrigados a deixar suas residências e comércios, gerando drásticas rupturas nas relações sociais em face aos prejuízos econômicos, emocionais e morais. Os atingidos da região estão cada vez mais suscetíveis aos riscos e impactos negativos que incluem episódios de suicídio. Trata-se de um conflito de extrema complexidade que envolve danos irreparáveis para todos os âmbitos da vida desta população de Maceió. Existem muitas outras tentativas de nomear o sofrimento humano causado pela destruição dos ecossistemas. Luto ecológico, melancolia ambiental, ecoansiedade. Mas será que a gente precisa mesmo de mais termos para discutir as coisas? A gente já tem tantos, inclusive. Mas para falar disso, eu vou evocar aqui o maravilhoso livro Neoliberalismo e Gestão do Sofrimento Psíquico, organizado por Vladimir Safatli, Nelson da Silva Jr. e Christian Ducker. Porque, apesar desse livro não falar especificamente de mudança climática, ele fala sobre a historicidade do sofrimento. E aí se encaixa muito no nosso papo. Eu preciso colocar mais uma citação para vocês, mas não saiam daí. É possível dizer que cada época prescreve a maneira como devemos exprimir ou esconder, ou narrar ou silenciar, reconhecer ou criticar modalidades específicas de sofrimento. Isso explica a emergência e declínio sazonal de determinados quadros clínicos em detrimento de outros. E depois eles continuam. Em outras palavras, a forma como uma cultura resolve
nomear e narrativizar o sofrimento psíquico, a maneira como ele é incluído ou excluído por determinados discursos, o modo como ele reconhece sujeitos para certas demandas e estados informulados de mal-estar, possuem valor etiológico, tanto quanto as determinações orgânicas. Então, isso tudo quer dizer que a origem e a forma do nosso sofrimento tem sempre a ver com a época em que a gente está vivendo, onde a gente está. E além disso, a forma que a gente encontra para descrever esse sofrimento, para narrar a história desse sofrimento. De onde ele vem? Como ele nos afeta. Isso vai acabar também moldando a nossa experiência. Será que é sequer possível lidar com aquilo que nós não conseguimos nomear? A Madeline, de novo, explica que quando as perdas estão relacionadas às questões que envolvem cultura, ou seja, algo que nos dá o sentido de comunidade, que pode envolver a identidade de um grupo ou até mesmo os laços espirituais, fica impossível da gente traduzir isso em números e termos econômicos. A Madeline cita no texto dela a Petra Tchakerty, professora de geografia da Curtin University, que aplicou o termo solastalgia na sua pesquisa sobre o sofrimento de comunidades afetadas por mudanças climáticas em Gana. Ela diz: temos que encontrar uma maneira melhor de tornar visível que muitas vezes é ignorado, ridicularizado, descartado como muito pessoal, não generalizável, não quantificável. Elas estão justamente falando da possibilidade de se narrar o sofrimento, de torná-lo visível e quantificável de alguma forma para que ele possa ser abordado, para que a gente possa nomear o nosso problema para daí ir atrás de resolvê-lo. No campo das mudanças climáticas, encontramos muito desses neologismos além desses. O mais provável é mesmo que a maior parte desses termos seja esquecido, mas é fato que estamos lidando com desafios e dores nunca antes experimentados pela humanidade. E talvez precisemos de palavras nunca antes usadas para descrevê-los. Enfim, é importante a gente ter em mente que a linguagem, ela torna intangível algo sobre o qual podemos pensar, elaborar e construir ou combater. E precisamos fazer isso com todos os aspectos das mudanças climáticas. Precisamos muito. E eu espero que vocês tenham gostado e, se puderem, não se esqueçam de compartilhar com seus e suas camaradrags. Me sigam em todas as redes, que é Dimitra Vulcana. Ouça o nosso podcast Doutora Drag e apoie o nosso projeto em apoia.se/Doutora Drag ou pix doutoradrag@gmail.com. É isso, beijinhos, bye!